em algo que o Senhor colocou em nossos corações, estamos certos que nós estaremos sendo alimentados pela a palavra de Deus. Glória ao nome do Senhor. A palavra de Deus é alimento para as nossas almas, para as nossas vidas. Assim como nós dependemos do alimento físico para o nosso corpo, a palavra de Deus é alimento para a nossa alma. Nós não podemos deixar de ler a palavra, deixar de ouvir a palavra, deixar de estudar a palavra de Deus. Isso faz bem a todos nós. E nesse texto que nós escolhemos para pensar com os irmãos, nós queremos pensar convosco sobre 3 orientações de Paulo nesses versículos que nós lemos. O primeiro versículo que nós lemos, verso 16, a palavra de Deus diz: regozijai-vos sempre. Verso 21 e 22, Paulo nos desperta para o cuidado de examinar tudo e reter o bem. E o verso 22, ele nos convida, nos exorta a nos abster de toda a aparência do mal. Voltamos para o verso 17, quando Paulo nos traz uma recomendação importante, quando ele disse: orai sem cessar. Quando nós pensamos nas palavras do Senhor Jesus, quando ele nos recomenda no Evangelho de Marcos, Jesus faz menção, dizendo que precisamos primeiro olhar. Ele disse: olhai. Depois ele disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Mas o certo é que, como cristão que nós somos, nós precisamos estar fazendo todas essas coisas. Precisamos estar olhando, precisamos estar vigiando, precisamos estar orando, e assim nós vamos caminhando a nossa jornada de fé, até que tenhamos um encontro maravilhoso com o Senhor Jesus. Quem sabe alguns iniciaram o ano de 2023 com um pensamento, quem sabe dizendo: será que eu chego no final do ano? Mas você veio até aqui. Nós chegamos aqui. E por que nós chegamos? É bondade nossa? São os nossos méritos? Não. Bondade de Deus para as nossas vidas. Em tudo nós olhamos e nós podemos contemplar, nós podemos ver a boa mão de Deus estendida sobre a igreja. Ver a mão do Senhor estendida abençoando as crianças, os adolescentes. Ver a mão de Deus estendida abençoando a juventude da igreja, os irmãos, as irmãs, os obreiros. E nós olharmos para os dias que ficaram para trás e podermos oferecer a Deus o nosso louvor, a nossa gratidão, dizer: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me sustentou, o Senhor me trouxe até aqui. Com certeza, alguém durante esses dias que já se passaram, quem sabe pensaram em parar, pensaram em voltar atrás, pensaram em retroceder, mas o Senhor te deu graça e você está aqui, vencendo os últimos dias, as últimas horas deste ano. E com certeza eu quero profetizar na sua vida, que você não vencerá apenas o restante deste ano, mas enquanto o Senhor não arrebatar a sua igreja, Deus te dará o sustento
para você permanecer servindo a Ele. Você pode dar uma glória para Jesus? Muito bem, irmãos, a primeira recomendação, ou a primeira orientação do apóstolo Paulo, aqui no verso 16 é: regozijai-vos sempre. Regozijai-vos. O regozijo é um estado de espírito que pode ser alcançado através da oração. O regozijo é um estado de espírito que ele pode ser alcançado através da adoração. Primeiro da oração, segundo da oração e em terceiro lugar, o regozijo é um estado de espírito que pode ser alcançado também através da leitura da palavra de Deus. Quantas vezes, irmãos, a gente começa a ler a palavra de Deus, irmão Jorge, e a gente vai lendo, vai envolvendo com a leitura, o Espírito Santo vai falando em nossos corações e nós vamos nos alegrando, a nossa alma vai se alegrando e nós nos regozijamos quando nós nos debruçamos diante da poderosa palavra de Deus. Então o regozijo é um estado de espírito que ele pode ser alcançado também através da leitura da palavra de Deus, ou de ouvirmos a palavra de Deus. Às vezes a gente vai viajando no nosso carro e colocamos ali uma mensagem, uma pregação, e nós vamos ouvindo aquela palavra, e aquela palavra ela vai falando conosco, e nós vamos nos alegrando e nos regozijando na presença do Senhor. Daí a pouquinho somos renovados em línguas estranhas, falamos em mistérios, e é uma bênção de Deus, porque o regozijo que Paulo está dizendo aqui, regozijai-vos sempre, ele é um estado de espírito que nós alcançamos através da oração, da adoração, da leitura e também da comunhão. Glória a Deus. Então é muito importante esses estágios na vida do cristão. Veja bem, quando eu estou passando por adversidades, quando nós estamos passando por lutas, enfrentando barreiras, obstáculos, levantes de Satanás ou de pessoas contra a nossa vida, mas que nós colocamos isto na oração, quando nós dobramos o nosso joelho e começamos a dizer para o Senhor: Senhor, Tu sabes, Tu estás vendo, Tu estás contemplando todas as coisas, e nós vamos orando, nós vamos envolvendo na oração, e na oração, a oração também é adoração, e nós vamos adorando a Deus, nós vamos ofertando a Deus gratidão, louvores, irmãos, nós vamos sendo tão envolvidos na oração, que de repente, aquela angústia, aquela tristeza, aquele mal desaparece, aquilo que está martirizando a nossa alma vai embora, e nós sentimos a nossa alma alegre. Glória a Deus. E aí, regozijamos na presença do Senhor. Então a oração, o regozijo é esse estado de espírito que ele pode ser alcançado quando nós oramos. Eu já cheguei em casa de irmãos que o clima estava tenso, a luta estava operando,
a discórdia estava operando. O adversário das nossas almas havia encontrado brecha na vida daquelas famílias. De repente, a gente chega, lê a palavra, canta um hino e começa a orar a Deus. Aí Deus vai mudando aquele quadro. E todo aquele mal desaparece. Por quê? Há poder na oração. E aí, quando nós oramos a Deus, esse estado de espírito glorioso, do regozijo espiritual, ele alcança a vida do crente, e o crente glorifica o nome do Senhor. Então nós vemos que o regozijo é um estado de espírito que é alcançado através da oração, através também da adoração a Deus, através da leitura da palavra de Deus e da comunhão com Deus e com os irmãos. Não sei os irmãos, mas comigo já aconteceu. Às vezes a gente, por uma causa, às vezes está triste em casa, ou em determinado local, porque nós vivemos em um mundo, mas o espiritual está aí, mundo físico, mas existe um mundo espiritual, e às vezes nós nos abatemos, o nosso espírito fica contristado, angustiados, e às vezes estamos só, não tem com quem compartilhar alguma coisa, e de repente chega um abençoado servo de Deus, vaso de Deus, instrumento de Deus, e a gente começa a conversar, e aquela comunhão ela vai envolvendo conversas boas, né? Existe por aí conversas ruins, mas não faz o nosso feitio, não é para cristão. Até porque Paulo recomenda na carta aos Coríntios que as más conversações corrompem os bons costumes. Eu estou falando daquela conversa boa, daquela conversa agradável, quando nós conversamos das coisas de Deus, quando nós falamos daquela bênção que foi o culto anterior, quando nós falamos da alegria daquele irmão que reconciliou com a igreja, com Cristo, quando nós falamos da alegria daquele servo, aquela serva que foi batizado com o Espírito Santo, isso vai nos envolvendo, esta comunhão, e de repente toda tristeza foi embora, porque a comunhão com os irmãos ela nos faz bem. Por isso que o salmista, no Salmo 133, ele diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Como está o relacionamento? Como está aí o teu relacionamento com os teus irmãos, com os da tua casa, com os da tua família? Como está a sua comunhão com aqueles que convivem contigo? Como está a tua comunhão com seus vizinhos, com a sua família? Então Deus é bom, irmãos, e Ele fala conosco. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Olha a comparação ou a afirmação do salmista Davi. Ele diz: é como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce sobre as orlas das suas vestes.
como orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Aí ele conclui: porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Coisa maravilhosa, irmãos, quando nós temos comunhão uns com os outros. Há alguém que diz: eu tenho comunhão com Cristo, eu tenho comunhão com Deus, mas às vezes não está bem com o seu próximo, não tem comunhão com o seu irmão, não tem relacionamento com o seu irmão. E aí a Bíblia diz lá nas cartas de João que nós nos tornamos mentirosos e não praticamos a verdade. Mas eu quero acreditar que nesta noite, nós que estamos aqui, estamos vivendo esta comunhão maravilhosa, porque a comunhão com Deus e com os irmãos, ela faz parte desse estado de regozijo espiritual. Você está bem aí? Está bem com Deus? Está bem com o teu próximo? Está bem com a tua família? Tem comunhão uns com os outros? Isso é maravilhoso. Então, a primeira orientação do apóstolo Paulo, nesse texto que nós escolhemos, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 16, primeira orientação é o regozijo. Regozijai-vos sempre. Glória a Deus. Uma vida de ações de graça, ela é marcada, ou pode ser marcada, por uma atitude de gratidão. Glória a Deus. Alguém: eu vou fazer um culto de ação de graça. Mas às vezes, na prática, a pessoa está sendo ingrata. Às vezes, verbalizando, quando verbalizamos, nós estamos dizendo: olha, é um culto de ação de graça, mas nas minhas atitudes, eu estou sendo ingrato a Deus em alguma coisa. Mas uma vida de ações de graças, ela é marcada por uma atitude de gratidão. Glória a Deus. Precisamos ser gratos a Deus. Precisamos trabalhar em nós a gratidão. Existe pessoas, porque não podemos dizer também todos nós, se nós não tivermos cuidado nos momentos das nossas orações, nós só pedimos a Deus, não é? A gente só pede, não vamos ser gratos. Vamos dobrar o nosso joelho e agradecer: Senhor, olha bem, em um ano, quanta coisa temos para agradecer a Deus. Agora eu tenho 61 anos de vida. Cada um de nós aqui temos a nossa idade, né? Se você olhar para o retrovisor, no retrovisor da vida, e olhar para trás, desde o seu nascimento, as suas faixas etárias de idade que você veio vivendo até agora, você vai ver que muita coisa Deus fez pela sua vida. Então a Deus tributamos gratidão. Vamos marcar a nossa vida, irmãos, com esta atitude de gratidão a Deus. Saber ser grato ao Senhor. Saber adorar a Deus nas nossas orações. A gente dobra o joelho e pede, não, vamos adorar.
Adore ao Senhor, eu te adoro. E vai adorando por isso, vai adorando por aquilo, vai adorando pelaquela bênção, vai adorando a Deus por a sua família, adore a Deus pelo teu esposo, a tua esposa, os teus filhos, os teus familiares, pelas bênçãos, pela casa, pelo alimento, pelo calçado, pelo vestir, pela saúde. Nós temos razões de sobra para adorarmos o nome do Senhor. Glória a Deus. Salmo 116, o versículo de número 12, nós vemos, coloca aí, irmão Joãozinho, Salmo 116, o versículo de número 12, glória a Deus, está lá, aqui não tem como vir, né? Faz para mim, por favor. Olha bem, irmãos, o que disse o salmista. Ele pergunta: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? O salmista olhou e ele viu e reconheceu que eram muitíssimos os benefícios que Deus lhe havia feito. Aí ele interroga a si mesmo: que darei eu ao Senhor? O que eu posso dar a Deus pelos benefícios que Ele me tem feito? E nós, irmãos, será que nós temos parado, pensado e ofertado a Deus um momento de adoração pelos benefícios recebidos? Precisamos. A palavra está falando sobre o regozijo espiritual. E uma alma que se regozija, ele adora a Deus, ele glorifica a Deus. Paulo, escrevendo aos Filipenses capítulo 4, versículo 4, ele praticamente ele repete esse versículo de Tessalonicenses, que ele diz: regozijai-vos sempre no Senhor. E ele diz mais: outra vez vos digo, regozijai-vos. Mas existem pessoas que você vai conversar com ele, é só lamento, é só tristeza, é só angústia, nada está bom, nada está dando certo, reclama de A, reclama de B, reclama de um, reclama do outro, reclama do irmão, reclama do pai, reclama da... Não, irmãos, vamos regozijar. Nós servimos a Jesus, Ele está conosco, Ele está na tua vida, Ele está no teu coração, Ele está na tua casa, Ele habita no meio da tua família. Paulo está dizendo: regozijai-vos sempre, outra vez vos digo, regozijai-vos. Glória a Deus. Nós precisamos viver esse estado de espírito, regozijo espiritual. Coloca aí o Salmo 32, o versículo 11. Glória a Deus. Salmos 32, o versículo 11. Olha a recomendação do salmista para nós: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos vós os justos, cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Está vendo aí, irmãos? Deus quer nos ver assim. O Senhor não nos quer ver cabisbaixo, não. O Senhor não nos quer ver derrotados, com cara de vencidos, não. O Senhor quer olhar para você e ver você alegre, regozijando na presença do Senhor. Glória a Deus. Por isso ele disse: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos vós justos. Ele diz assim: cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Aí
Aí você canta com alegria. Setou minha alma, a Deus suplicas, e não recebe, pode não estar recebendo, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Pode não estar bem, pode as coisas estar dando errado, mas você vai adorando, você vai cantando, você vai glorificando a Deus com o teu louvor, e o Senhor Deus, que é poderoso, Ele vai abrir a porta, Ele vai resolver o problema, e Ele vai te dar vitória. Então vamos regozijar sempre na presença do Senhor. Mas falando do regozijo como um estado de espírito, os seis irmãos observaram, mas nós vemos aqui pelo menos 3 degraus nesse versículo. Primeiro, ele diz: alegrai-vos ou regozijai-vos. Segundo, primeiro, alegrai-vos. Segundo, regozijai-vos. Terceiro, exultai-vos. Glória ao nome do Senhor. O Senhor quer te alegrar nesta noite. Quem sabe diante das perdas, que para alguns foram incalculáveis esse ano, mas o Senhor, Ele quer alegrar a tua alma. Glória a Deus, através da sua palavra, pelo poder do seu Espírito Santo, o Senhor vai alegrar a tua vida nesta noite. Glória ao nome do Senhor. Você vai sair daqui com alegria no teu coração, porque a palavra de Deus é poderosa, a palavra de Deus é viva, e ela penetra na tua vida. Glória a Deus. E o Salmo 118, o versículo de número 24, diz assim: este é o dia que fez o Senhor. Veja bem, qual é a recomendação? Nesse dia que fez o Senhor, a recomendação para a sua vida, a recomendação para nós, a recomendação aos nossos internautas, você que está nos ouvindo, a recomendação de Deus para a sua vida é: regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Deus tem alegria para a tua casa, Deus tem alegria para a sua família, Deus tem alegria para os seus. Glória ao nome de Jesus. O regozijo não acontece só nos tempos de bonança, mas também nos tempos de provações. Nós não gostamos, de passar por dificuldades, Lindomar? Se a gente tivesse o controle, irmão Pedrinho, a gente só vivia no monte, Só queríamos para nós caminhos planos. Se dependesse de nós, nós só vivíamos
momentos de bonança, de bem-estar, só momentos de glória, só momentos de alegria. Se dependesse de nós, a gente queria viver aquela perfeiçãozinha da vida, né? Só no tudo bem. Mas, meus amados irmãos, o regozijo, ele não acontece só nos tempos bons, não. Muitas das vezes nas provações, o Senhor alegra a nossa alma. O que diz lá o hino 126? Os mais belos hinos e poesias. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Então o regozijo espiritual, ele não acontece só nos tempos de bonança, não. Só nos tempos em que as coisas estão indo bem. Só nos tempos de prosperidade, não. O regozijo espiritual, a bênção que o Senhor Deus tem para nós, ela acontece também nos tempos de provações, nos momentos de adversidades. O Senhor Deus trabalha em nós. Quando nós estamos lá no fundo do poço, o Senhor estende as suas mãos e lá Ele alegra a nossa alma. Você pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Um dia eu estava em uma cidade, estava apacentando o trabalho lá. Mas sabe quando você canta aquele hino 200, que diz assim: teus amigos te desprezam, você se acha sozinho. Parece que todos desprezaram. Parece que todos abandonaram. E o desprezo, irmãos, é algo difícil de se viver. Não é fácil você conviver com o desprezo. Mas parece que eu estava vivendo aquele momento. Saí de casa, nem para a esposa disse. Vou ali, pensei comigo. E eu fui lá para o meio do mato. Tinha um monte. Se tivesse acontecido algo ali, acho que ninguém ia me encontrar. Só que eu não estava só. Quando cheguei, aquela aflição, aquela angústia, vivendo aquele desprezo, sentei ali, encostei em uma árvore e comecei a falar com Deus. De repente as lágrimas começam a descer. E o Espírito Santo começou a trabalhar em minha alma. Glória a Deus. Lá sozinho, mas fui visitado pela presença do Espírito Santo de Deus, na prova, na adversidade. Quem sabe era Deus dizendo: olha, eu quero te mostrar que mesmo aqui nesse lugar isolado, sozinho, sendo rejeitado, a minha presença é contigo. Então, irmãos, o regozijo espiritual, ele não só acontece no tempo de bonança, mas ele acontece também nos tempos das provações, nos tempos da escassez, quando tudo falta. Deus está ali, mãozinha estendida. A Bíblia diz: o Senhor Jesus nos fez uma promessa, e essa promessa é verdadeira. Jesus disse: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então nós temos, irmãos, a garantia da presença de Deus. Nós temos a garantia da presença poderosa do Senhor. Coloque aí para nós fecharmos essa primeira parte, irmão Joãozinho.
Atos 5, 41 e 42. Atos capítulo 5, verso 41 e o verso de número 42. Veja bem, isso aqui, irmãos, foi quando Pedro e João, depois, lá do capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, que ele orou e ordenou ao paralítico que se levantasse, dizendo: não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Os irmãos sabem que ele entrou no templo glorificando a Deus, as pessoas olharam, admiraram, e por esta causa Pedro e João ficaram presos. Foi levado à presença das autoridades, foram presos, e vendo eles que não tinha como deixá-los presos, reuniram, trocaram ideia, falaram: vamos soltar esse povo. E a Bíblia diz assim, olha, verso 41: retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo seu nome, regozijando. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de anunciar, de ensinar e anunciar a Jesus. Olha que eles sofreram, foram chicoteados, bateram em Pedro e João, mas a Bíblia diz que eles regozijaram por ter sido achados dignos de padecer por causa do nome de Jesus. Então, irmão, te alegre. Está falando de mim, deixa eu falar. Estão me perseguindo, deixa perseguir. Alegra-te, Deus é contigo. Glória a Deus. Não perca a tua bênção, não perca a tua vitória por causa de A e de B, por causa de problemas. Não, vai caminhando, vai passando pela luta dando glória a Deus. Lembra do hino do irmão Lázaro? Vou passando pela prova dando glória a Deus. Vai cantando, vai dando glória. Vai passar, isso aí vai passar, irmãos. Glória a Jesus. Segunda orientação de Paulo, nesta carta aos Tessalonicenses, primeira carta, capítulo 5, o verso de número 21. A segunda orientação do apóstolo Paulo aqui, irmãos, ele disse assim: examinai tudo, dá uma olhada aí, né? O comprador de diamante, quando ele vai comprar um diamante, ele pega o diamante, olha, pega uma lupa, coloca, ele examina. O cidadão vai comprar um animal, ele olha o animal, vê as suas qualidades, procura ver os seus defeitos, ele examina o animal. E assim é tudo. Você vai adquirir um veículo, primeira coisa é a escolha, né, do veículo que você quer. Depois você vai olhar as qualidades dele. Quando você vai comprar um 0 km, né, é até mais fácil, mas quando já é um pouco usado, olha, tem que fazer uma busca, examinar. E aqui a palavra de Deus, ela está dizendo para nós que precisamos examinar tudo e reter só o que é bom, reter o bem. Nós temos a obrigação de examinar todas as coisas, principalmente quando nós falamos no tocante ao espiritual, examinar tudo. Agora, a recomendação de Paulo aqui, que nós precisamos reter o que é bom. E hoje nós estamos vivendo um tempo tão difícil. Você vai participar de um evento, um congresso, uma festividade, a gente tem que estar avaliando. Alguém está cantando, você está examinando. Alguém está pregando, você vai examinando, vai guardando só o que é bom, porque a coisa hoje está muito misturada,
Então Paulo está dizendo, olha, examinai tudo, retende o bem. Verso 22 ele diz, abstende-vos de toda a aparência do mal, que está próximo de nós aí, né? A gente tem que dar uma olhadinha, dar uma volta de 360 graus, dando uma olhada, para ver se nós podemos ou não pegar tudo aquilo ali e levar para casa. É como comer peixe, irmão, principalmente o peixe que tem espinho, né? Não vai comendo peixe de qualquer jeito, né? Peixe, esse dia o Muvag preparou uma traíra aí, começou um espinzinho a ficar pregado do lado do dente. Comer peixe, você vai comendo, separando as espinhas, né? Deixando de lado. O Paulo examina tudo, retende o bem. O que for bom você guarda, o que for louvável você guarda, o que for para a glória de Deus você guarda, o que for para a adoração a Deus guarda e leva para casa, guarda no coração. Mas hoje está complicado. Hoje, irmãos, cantores, pregadores, tem uns que canta aqui, prega aqui, daqui a pouco está lá no motel com a mulher que não é dele. Canta aqui, daqui a pouco está lá com um parceiro lá no motel, às vezes nem casado é. A coisa está ficando difícil. Agora, como espiritual que nós somos, como servos de Deus, nossa vida é uma vida diferente. Nós temos a nossa vida pautada pela palavra de Deus. O Espírito Santo do Senhor habita em nós. A palavra de Deus, ela habita em nós, ela está em nós. Cristo está em nós. Então a nossa vida tem que ser diferente. Por isso diz aqui, examina tudo, retende o bem, abstende-vos de toda a aparência do mal. Olha isso aqui. Não, mas isso não é pecado. O que a Bíblia diz lá na carta aos Hebreus? Diz lá que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. O que o escritor diz? Deixemos, pois, primeira coisa, o embaraço. Não é pecado algumas coisas, mas pode ser um embaraço. E o embaraço levará o homem ao pecado. Não, isso aqui não é pecado não, mas é um embaraçozinho para a sua vida. É algo que vai te levar ao pecado. É algo que vai prejudicar a sua vida espiritual. Então, deixemo-nos, pois, o embaraço e o pecado que de perto nos rodeia, e corramos para onde? Para o forró? Agora virou uma moda, os evangélicos, quando tem um evento, vai dançar valsa. Dança valsa. Antigamente não tinha isso. A gente veio de lá, aprendeu que isso não era para a gente. Mas hoje estão dançando até forró, irmão Wagner. Forrozão, né? Forrozão de crente. Antigamente era diferente. A igreja não fazia parte nesse convívio, porque nós saímos de lá, era diferente. Mas hoje não. E tem uns que dançam bonito, irmão. Tem uns irmãos que nunca esqueceu aquele espaço, não. Aquele espação bonitão, assim, balança o corpo, sabe? Mas a Bíblia está dizendo que nós precisamos nos abster de toda a aparência do mal. E tem gente que gosta, acha bonito. Parabéns, você dançou bonito. Oh, glória, né? O que Deus tem para nós é melhor. Deus tem salvação da alma. Deus tem o perdão dos pecados. Deus tem a cura das enfermidades. Deus tem a libertação. Deus tem a transformação. Ele tem o batismo com o Espírito Santo.
ele tem uns dons espirituais. Alguém vai, aquele que não pode fazer nada. Pode, nós podemos tudo. Podemos ser abençoados por ele, receber o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, profetizar, pregar o evangelho, pregar a palavra, cantar, ser renovado. E uma bênção, nós podemos muitas coisas. Só não podemos nos envolver com o mal, com o pecado. Glória a Deus. Coloque aí, irmão João, para nós terminarmos, o tempo não vai permitir. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 13 e o versículo 5. Segunda carta aos Coríntios 13 e o verso 5, olha bem. Examinai-vos a vós mesmos. Quem eu tenho que examinar? Não, eu vou examinar a vida do Wagner. Eu vou seguir o Wagner, eu quero ver. Não, a Bíblia diz, examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Como está a sua permanência na fé? Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Eu já deixei a fé tem tempo. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se não é, que já estáis reprovados. Porque às vezes alguém já está reprovado, e Jesus não está nele, né? Glória ao nome do Senhor Jesus. É muito fácil, meus irmãos, nós examinarmos a vida do outro. É muito fácil nós fazermos uma triagem ou uma sondagem na vida de A e de B. Eu vou fazer uma triagem na vida desse irmão. E aí já levanta aquilo até a título de perseguição. Eu vou fazer uma triagem, eu vou descobrir. E começa. Mas a recomendação da palavra de Deus no versículo que nós lemos está ali. Cadê? Tirou, Joãozinho? Coloca de novo. Examinai-vos a vós mesmos. Examine a você mesmo. Se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Aí ele diz: ou não sabeis vós, quanto a vós mesmo, que Jesus Cristo está em vós? Agora a tristeza para alguém é isso aqui, o final do versículo. Se não é que já estáis reprovados. Porque alguém começa a enveredar por caminhos tortuosos, e aí é reprovado pelo Senhor. Mas que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe. Se os irmãos quiserem anotar, Lamentações 30, verso 40, Salmo 26, 2, Gálatas 6, 4, também Salmos 131 e 23. Nós vamos encerrar, não vai dar para continuar. Nós temos aí ainda a terceira orientação. Temos muita coisa boa aqui, irmãos. Quando nós examinamos a nós mesmos, se alguém se examinar, vai descobrir que lá no baú do coração existe rancor, existe mágoas, através de palavras que ouviu, deixou descer para o coração e ficou a marca. Então, esse ponto que nós estamos vendo aqui é muito importante, quando a palavra de Deus está nos orientando a examinar a nós mesmos. Quem sabe, em uma outra terça-feira nós continuamos aqui. Que Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Mas vamos, irmãos, estar seguindo essas orientações do apóstolo, regozijar sempre, examinar tudo e orar sem cessar. Se Deus nos der da sua graça, numa outra terça-feira nós concluímos
este assunto. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.